Estamos aqui novamente e queria agradecer de novo a iniciativa aí do Instituto Mestre GP para esse dia de aprendizado, de muito conhecimento, de networking. Isso é fundamental e isso faz parte de movimentos como esse do Instituto, como da APP, do Grupo de Atendimento, de outras entidades que têm como foco capacitação e desenvolvimento. Então, mais uma vez, muito obrigado, Ramon, e que legal que você consegue trazer nomes que realmente nos inspiram. A gente está aqui com o Edu, da galeria, e vou passar a bola para o Paulo aqui. Eu pego a bola aqui e passo para o Paulo, que o Paulo esquenta essa conversa aqui para a gente, né? Vamos lá, Paulo. Obrigado, Silvio, mais uma vez. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eduardo Simon. Eu sou presidente do seu fã-clube também e acredito que dentro do ambiente da publicidade brasileira, né, nós temos assim algumas escolas em torno do que a gente pode chamar de liderança, né? Nós vimos algumas lá no passado, né, o Mauro Salles, e eu falei do Mauro Salles muito propositalmente, né, porque você me lembra muito o jeito dele ter feito a sua agência, né, um homem também com uma companhia muito forte para a época, né? O Macedo, o Petrônio na MPM, você tinha algumas coisas assim como parâmetro, né, para você se inspirar, e o que resultou até numa agência que você recentemente foi CEO, que foi a DPZ, mais o T, que você muito brilhantemente juntou, o que foi a Taterca com aquele legado lá, né? Como é que você se sente como um empresário que quer ser inovador, que quer ser diferente, que quer buscar com um grupo híbrido, mas muito competente, muito profissional, como é o Paulo Ilha, por exemplo, da mídia, como é o caso do Rafael Urenha na criação, né? Como é o caso de pessoas que em tese não teriam nem assim chances de serem sócias ou associadas de uma marca, como é o caso da sua PR, a Patrícia Capuchinho, por exemplo, né? Coisa rara de você ver no mercado, né? O que é que inspira você no mercado que tem poucos parâmetros hoje? Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com o Silvio, com você, Paulo, são pessoas que eu admiro. Na abertura foi dito que eu inspiro, eu sou um proletário da propaganda. Eu costumo dizer que eu sou um proletário da propaganda, um apaixonado pela propaganda brasileira, que infelizmente tive 2/3 da minha carreira profissional até aqui trabalhando no mercado que já não era o que foi um dia o mercado de propaganda, né? O mercado passou por um processo de venda para grupos internacionais e eu acho que eu atingi a minha maturidade profissional exatamente nesse momento, em que as agências perdiam personalidade, que as agências não tinham mais donos, né? A gente veio de uma geração que as letrinhas nas portas das agências significavam que aquelas agências tinham uma cultura do dono, que tinham uma personalidade do dono. E a partir do momento que os donos saem, são vendidos para grupos internacionais, cujo centro de decisão às vezes está a 8, 9, 10 mil quilômetros de distância daqui, com a dificuldade que é de se entender o mercado brasileiro, que não é para amadores, né? As agências foram, acho que, perdendo aquilo que é essencial num negócio de criatividade, que é cultura, que é respirar um pouco um jeito de ser do negócio a partir de um ponto de vista de quem criou aquele negócio. Então eu gastei, eu perdi 2/3 da minha carreira trabalhando nesse mercado e em algum momento eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte raciocínio com as pessoas que estão à minha volta. Quais são os incômodos do mercado? Quais são as dores do mercado? Como é que a gente poderia criar um negócio novo para atacar justamente aquilo que incomoda os clientes hoje? Porque a gente conversa muito com o cliente, a gente ouve que tem muitos incômodos em relação à indústria hoje, e tentar criar um negócio que ele seja percebido como novo, não porque ele é recente, mas ele é percebido como novo porque ele se propõe a fazer as coisas de uma outra forma. E infelizmente, realmente, não tenho... tem poucas agências hoje de dono no Brasil, né? Foi uma outra coisa que me chocou quando eu me dei conta que nas 20 maiores agências, eu acho que tinha uma, no máximo 2, que eram agências nacionais, agências de dono, e isso me motivou a construir. A primeira coisa que a gente fez, e eu acho que tem um pouco a ver com as conversas que eu ouvi aqui hoje, antes da gente começar, foi olhar para as pessoas, porque essa é uma indústria que ela, por mais que a gente fale em tecnologia, dados, que são elementos importantes da construção de negócio, ela é feita de pessoas,
para pessoas, né? Então, se a gente despreza esse elemento humano, a gente despreza a natureza do nosso negócio. Então, a gente começou a criar um negócio a partir de um modelo de sociedade que hoje é impossível de ter nas agências, né? Porque elas são parte de grupos internacionais. A gente ouve dos clientes o que hoje? Qual era a dor que eu estava tentando resolver com isso? Juniorização dos times, excesso de troca de pessoas, né, e executivos à frente do negócio que muitas vezes não tem como tomar uma decisão, porque a decisão não está com ele, está em outro país, em outro continente. Então a gente optou por um modelo onde eu atraí, na minha visão, é a minha visão, não quer dizer que esteja certa, algumas das melhores pessoas do mercado, como sócios, amarrei eles num compromisso da gente transformar a galeria num lugar diferente. Eu acho que isso gera, na largada, uma vantagem competitiva para o nosso negócio, mas o mais importante do que a gente só olhar para a gente eu acho que mostrou para muita gente no mercado que é possível empreender na indústria da propaganda, é possível empreender pensando grande, pensando em ter um negócio grande. A gente começou com McDonald's, Natura e Itaú. Na sequência vieram Vivo, Seara, clientes importantes, TikTok. E hoje a gente tem um negócio com 400 pessoas, onde a gente tem uma cultura muito baseada em dar o protagonismo para as pessoas, né? Não esperar que somente eu, ou o Rafa, ou o Paulo, ou o Pedro Cruz tenhamos um protagonismo numa campanha, numa reunião, numa tomada de decisão. E é um negócio que tem se mostrado anárquico de vez em quando, mas muito positivo para o negócio e para os clientes. Muita gente querendo tomar a frente nas situações, se propondo a resolver problemas. E a gente começou por aí trilhar um modelo diferente no mercado, entender que existe sim espaço na propaganda brasileira para agências independentes, grandes, capacitadas, equipadas. Esse ano a gente vai fechar com mais de 1,4 bi de compra de mídia. Ou seja, a gente já conseguiu entrar no jogo de compra de mídia com o que tem de melhor de software, de pesquisa, de pessoas, pelo volume que a gente compra, né? E estar aberto para continuar inovando, atendendo essas dores que o mercado continua tendo ou oportunidades que o mercado não está conseguindo abraçar, num modelo que a gente chama de hubs. Assim, eu vou criando unidades de negócio que atendem coisas que a gente identifica, né? Oportunidades ou problemas que a gente identifica na indústria. Mas, assim, por não ter aí como me inspirar em donos de agência nesse momento, apesar de eu ter companheiros que arriscaram antes de mim, o Guga, que montou o negócio dele com a Suno, a Soco, que é uma agência brilhante, mas são poucos, né? A gente não vê tantos. Eu tentei olhar para o que os clientes estavam reclamando. E foi assim que a gente criou a galeria. Quais são essas dores que você observou no mercado, que elas são mais pontuais? Claro, primeiro, eu acho que o modelo de negócio pediu uma renovação, né? A gente ainda está numa indústria que entende criatividade como uma forma de distribuir mídia, né? E eu acho que hoje, com o advento do uso de dados, de tecnologia, a gente consegue entrar tanto no negócio do cliente que o conceito de criatividade ele pode ser muito maior do que um filme, do que uma peça de out of home. Pode incluir a peça de out of home, mas se eu usar dados, eu usar tecnologia para entender o problema do meu cliente, talvez eu possa, sendo criativo, criar um produto, criar uma boa estratégia, mexer na distribuição do cliente, criar uma boa promoção que vai vir vestida de publicidade, né? E isso liberta a gente para, inclusive, ter uma proposta de valor, cobrar os clientes de uma outra forma, né? Falar mais de cobrança baseada em resultado e menos cobrança baseada em compra de mídia. Então essa era uma dor. A outra dor é a capacidade de inovar de uma agência, de investir em inovação, e a inovação do ponto de vista mais pragmático possível, não uma palavra muito difícil de traduzir, tá? Assim, o cliente tem uma necessidade de aprender a lidar com o TikTok, por exemplo. É uma demanda dos clientes hoje em dia. Fomos lá, investimos nisso, montamos uma equipe, um time, um hub, que hoje cria projetos incríveis para TikTok, a partir dessa necessidade de um cliente. Então, o tempo todo a gente está tentando entender o mercado de out of home, ele se profissionalizou e se revolucionou, e as agências têm dificuldade ainda de lidar com essa mudança, porque a tomada de decisão é lenta, você vai investir em criar uma unidade de... Eu fui lá, criei uma unidade de out of home, hoje a galeria, com 1 ano de vida, é o maior comprador de mídia out of home do Brasil, com projetos que são icônicos, usando criatividade, usando tecnologia para surpreender o consumidor das marcas na rua, que é um momento, muitas vezes, de tomada de decisão. Então, a gente vem tentando atender a essas demandas que a gente encontra. Outro incômodo, sinceramente, era assim,
estou cansado de trabalhar com agências cuja o executivo não consegue tomar uma decisão de contratação, de demissão, de reformulação, de investimento, porque os gringos dos grupos olham para o Brasil e entendem uma moeda fraca, um cenário econômico e político confuso, né? Então isso foi uma coisa que, a partir do momento que a gente entendeu que isso era uma oportunidade, criamos a agência com risco de fazer isso no meio da pandemia sem nenhum sócio internacional, né? Então hoje a gente é 100% nacional, sem sócio internacional nenhum, e ao contrário, agora a gente está exportando campanhas para mais de 18 países atualmente, para a McDonald's, para a Natura, para a Kavak, que é um outro cliente mexicano nosso, estudando a nossa expansão para a América Latina em outros países, com escritório em outros países. Estão fazendo um movimento quase que ao contrário. Então são todas dores que a gente vai encontrando e continuará encontrando, incômodos que a indústria não está conseguindo responder, porque o negócio hoje precisa de reinvenção, e para reinventar, muitas vezes você precisa investir, né? Você precisa olhar de um outro jeito de contratar, tratar a diversidade, por exemplo, que era uma outra dor dos clientes, de uma forma frontal. O ambiente é pouco diverso na publicidade, e quando a gente se senta com pessoas muito parecidas com a gente, é difícil você ter uma ideia diferente, né? Então, a gente, desde o dia 1, a gente trata o tema diversidade muito a sério na agência, investindo em capacitar pessoas, em atrair pessoas que fora da bolha, fora das universidades, onde eu posso encontrar talentos diversos que a publicidade não está conseguindo chegar, porque não é seguro, né? Você tem que formar uma pessoa, né? E isso a gente já vê quando entra lá na galeria, né? Que é um ambiente arquitetônico maravilhoso, lindo, mas tem uma pessoa trans fazendo o receptivo. Isso faz parte desse propósito de deixar bem claro que a agência tem uma pegada com isso? Paulo, eu gosto eu não gosto muito de falar desse tema, porque eu acho que a dívida é tamanha que a gente tem com o assunto, que a gente deveria resolver os problemas para então falar sobre eles, né? A gente tem muitas iniciativas dentro da agência, cujo objetivo não é mostrar ou demonstrar. O objetivo é realmente ter um ambiente diverso, com pessoas tolerantes à diversidade, que estejam se sentindo à vontade de trazer ideias diferentes para os nossos clientes. Por um acaso, hoje, esse é um fator, hoje o Cannes estava divulgando que para o próximo ano ela já vai contar, já vai checar nas fichas técnicas das campanhas, pede para que as agências demonstrem aos clientes o grau de diversidade do time envolvido. Então isso está virando um assunto que a indústria finalmente está entendendo que é importante, não só porque é bom de falar, mas porque tem um impacto direto em criatividade. Mas eu não faço para demonstrar, a gente não faz releases sobre isso, a gente não tenta, a gente quer que a agência seja um lugar melhor, mais diverso e mais tolerante, e que isso se reflita em qualidade de trabalho para os clientes, né? Não em discurso, exatamente. Perfeito. Silvio, eu tenho mais uma questão com ele antes de passar a bola para você. Nessa questão dos squads, dos hubs que você tem, isso te remete à África? Você que trabalhou lá durante um período e que ela teve uma pegada a isso? Não estou dizendo que é um benchmark, mas que foi um modelo inspirador para uma agência naquele momento nacional, né? Também, né? Eu acho que eu tenho, talvez seja a agência com que eu melhor compita, que nos faz ser uma agência melhor, de grandes amigos, liderando o Márcio e o Gordilho, mas eu não olhei para eles nesse modelo. O nosso modelo é um pouco diferente. O que a gente aprendeu nos últimos anos é que quando a gente entra num negócio em janeiro, a única certeza que eu tenho sobre aquele ano é que em dezembro o meu negócio vai ser bem diferente. Tamanha a velocidade de transformação, né? Quem diria que a gente veria um rearranjo de investimentos como a gente viu com o Out of Home, ou com a entrada do TikTok, ou quem diria que a gente teria uma pandemia que ia, num primeiro momento, quase destruir os negócios e depois fazer o varejo mudar a sua forma de chegar no consumidor, amadurecer 10 anos em 2 com o e-commerce. Então, isso tudo faz com que a gente precise guardar um pouco da nossa capacidade de investimento para reinventar o negócio na velocidade em que a indústria está se reinventando, que o mercado está se reinventando. Então, minha inspiração foi muito... eu fui bastante acompanhando clientes, olhar o mercado de inovação americano no Vale do Silício,
E eles têm muito essa cultura de qual o problema que eu vou resolver quando eu crio um negócio. Então eu me inspirei um pouco nisso em me manter atento. E os hubs é um jeito de eu conseguir continuar inovando as necessidades que os clientes têm. Né? Então, acabamos de lançar uma área de produção de filme interna da agência para produzir pensando em social. Por quê? Porque a velocidade que a gente precisa produzir para um cliente como o McDonald's e Itaú não permite que a gente acione um parceiro para alguns determinados tipos de produção. Então, esse tipo de coisa, a gente é só quem está com fôlego para investir e não está disposto que era um grande problema que eu tinha, a tirar todo o resultado que a agência produzia no primeiro dia do ano seguinte. Eu reinvisto bastante no negócio. O ano passado, a gente, em 4 meses, foi a agência número 1 no ranking de novos negócios no Brasil, e eu tive um excelente resultado com 3, 4 meses de vida. Parte desse resultado a gente reinvestiu em crescer a equipe. A gente começou com 150, hoje já tem 400 pessoas, mas também em olhando para esses hubs como um lugar onde a gente investe com segurança. Quer dizer, eu estou partindo de um olhar onde tem uma oportunidade, um problema para resolver, e não aleatoriamente, mas que, obviamente, num primeiro momento, demanda esforço e investimento financeiro, mas que vira negócio muito rápido. Então, por mais que a África nos obrigue a ser uma agência melhor, porque a gente divide muitas contas, imagine que eu divido com eles Natura, divido Itaú, divido Vivo, mas a minha inspiração foi muito mais nesse modelo de inovação baseado em problemas que o mercado tem para resolver, que a gente vê muito na cultura de inovação do Vale do Silício, das startups, né? Queria aproveitar, você falou de tecnologia, inovação. Como é que você vê o futuro da nossa atividade frente a esses desafios de dados, tecnologia, privacidade? Olha, as marcas, é outra mudança rápida, né? As marcas têm um desafio novo, que é a questão de privacidade, que é a questão do uso consciente e ético de dados. A gente vai continuar evoluindo, e aí que eu acho que entra a beleza de que eu tentei explicar, que talvez eu não tenha conseguido, o conceito expandido do uso da criatividade. Né? Hoje, como a gente tem acesso a desenvolvimento dentro de casa, eu tenho engenheiros de dados, eu tenho desenvolvedores dentro da agência. Eu fiz uma conta outro dia, para minha surpresa, eu tenho tantos cientistas de dados dentro da agência quanto criativos. Isso é uma coisa que eu não podia imaginar 2 anos atrás, né? Isso permite a gente ter soluções usando tecnologia para, inclusive, capturar dados de uma maneira segura e ética e continuar permitindo o cliente, os nossos clientes, a ter uma jornada mais próxima do consumidor. Dou um exemplo simples para você entender o que eu quero te dizer. A gente desenvolveu uma plataforma própria de gestão de campanhas de out of home, onde a gente plugou serviços de dados de geolocalização, serviços de dados de pesquisa, para a gente facilitar o planejamento de uma campanha regionalizada de out of home, que é um inferno. E essa era a promessa do Vitrine, o nosso hub de out of home, era a promessa da Vitrine no dia 1, que era passar a tratar a out of home como uma iniciativa regionalizada, que permite a gente, inclusive, ter criações localizadas e contextualizadas em diferentes áreas do Brasil, ou da cidade mesmo, mas você gerir a multiplicidade de peça, as informações que você tem que ter de pesquisa, de ferramentas de geolocalização, é um inferno. Então, a gente investiu bastante no último ano, foram 9 meses de desenvolvimento com programadores para ter uma plataforma que chama Vitrine Play, que hoje facilita a nossa vida e a dos nossos clientes. E aí eu acho que é um jeito que, sinceramente, a idade me trouxe, porque se eu fizesse isso há 5 anos atrás, eu ia proteger isso do mercado. E hoje eu já penso em transformar isso numa unidade de negócio. Talvez eu possa oferecer para o mercado uma plataforma, para outras agências e outros clientes, de gestão de campanha, e vender essa plataforma, vender serviço, software como serviço, e não ficar protegendo para proteger meu negócio. Né? Eu acho que o mercado que se desenvolve usando tecnologia e dados irá um mercado melhor para os clientes. Né? 100% dos meus contratos, por exemplo, são baseados em resultado. Eu só cobro por resultado, seja de marca ou de participação de mercado, de venda. Para eu ter segurança do que eu estou oferecendo como solução, eu tenho que ter muita ferramenta de dados para eu gerir os dados de vendas que os meus clientes, ou de marca que os meus clientes produzem, a partir das iniciativas que a gente cria. Isso é revolucionário, porque não só me coloca, como eu falei agora há pouco, numa proposta de valor totalmente diferente, me dá acesso a um volume de informação que, quando eu tenho histórico, eu começo a ser mais assertivo. Porque meu negócio já não é mais ficar oferecendo plano de mídia. Plano de mídia é uma ferramenta para eu chegar lá. Ela não é mais
a única coisa com que eu fico me preocupando ao longo da relação com o meu cliente. Então, isso obriga a gente a estar o tempo todo reinventando a forma como a gente olha. Hoje eu consumo, já investimos mais de 10 milhões de reais em pesquisa por ano. Eu tenho pesquisa na agência com a Nielsen, por exemplo. Todos os dias eu meço 14 indicadores de marca pelo Brasil inteiro, todos os dias, de todos os nossos clientes e os seus concorrentes. Então eu consigo ir olhando o que está acontecendo quando tem uma micro ou grande crise no social, quando tem investimento, quando não tem investimento, quando lança um produto, quando lança... Isso me ajuda a conversar sobre negócio com meus clientes. Eu acho que esse tipo de coisa é um refinamento da nossa profissão muito interessante usando dados e tecnologia. Leva a gente para uma conversa muito mais interessante para o cliente, né? Me permite, por exemplo, enxergar um problema que o cliente não está enxergando, criar um produto, criar uma campanha para vender esse produto, né? É aí que a gente está nos esticando para chegar, né? Esticando um pouco a nossa visão de como ajudar os clientes. E aí você vê como as coisas se fecham, né? Eu convivi muito com o Roberto Alibe, com o Dodi Taterka, com grandes figuras da propaganda. E o que eu aprendi com eles e que a gente perdeu como indústria era uma legítima preocupação com o resultado do cliente. Eu ouvi histórias do tipo, uma determinada vez um cliente me ligou porque tinha uma greve na porta da fábrica e eu liguei para um amigo que era do sindicato, tinha uma real paixão por entregar resultado para o cliente. Com o tempo, isso foi virando uma paixão pelo seu resultado só. Seja porque o negócio mudou de tamanho e ficou mais difícil fazer resultado, seja porque eram executivos que tinham que entregar no final do ano uma performance para o grupo acionista. Então, eu tento voltar, por mais que eu use tecnologia de dados, a essa relação com uma paixão pelo resultado do meu cliente. E, obviamente, amarrar ele comercialmente, uma proposta de valor, que quanto melhor for o resultado dele, melhor a performance da minha agência. Eu acho que isso põe a gente num outro nível de relação com as marcas. Sabe? Perfeito. E dentro dessa linha de raciocínio, Edu, é interessante ver, né, que não tem como ele gosta de usar, o Silvio, né, não tem uma academia por trás, né? Não tem um conceito acadêmico, é fruto de observação, é fruto de experiências, e é isso que faz a sua agência criar uma campanha como o MEC, por exemplo? Você veja, o MEC é um excelente exemplo primeiro de uma relação muito honesta e próxima. Imagina que é uma marca internacional atendida por grandes grupos internacionais no mundo, e no Brasil foi o cliente fundador da galeria junto com o Itaú e com a Natura. Me deu a conta numa ligação, numa conversa, porque entende que a gente empresta muito valor para o negócio deles, né? Mas usar informação, ferramenta de dados, que no fundo é informação, permite a gente entender o que o consumidor acha de verdade daquela marca. E o que ele acha no McDonald's? Ele acha que faz tanto parte da vida dele, como é tão amigo, tão próximo, que já tem um apelido para ele. E foi assim que nasceu a campanha, observando a forma como os consumidores chamavam o McDonald's nas redes sociais. Ninguém fala, vamos ao McDonald's hoje. As pessoas falam, vamos no Mac hoje. E isso tem a ver com proximidade. Então, desta observação cultural, de como as pessoas se relacionam com as marcas, com a marca do McDonald's, nasceu a campanha. E o uso da criatividade, sem se preocupar em fazer um filme, em entregar um plano de mídia, fez com que a nossa solução criativa fosse: vamos mudar as fachadas de algumas lojas e vamos deixar isso acontecer naturalmente. E quando acontecer, a gente vai responder a essa reação das pessoas. Né? Eu me lembro que as reações foram apaixonadas, o que não quer dizer que foram só boas, eram apaixonadas. Então teve muita gente que amou a campanha e teve muita gente que me esculachou, inclusive companheiros de mercado, dizendo que era um anti-casa de branding, porque como é que eu ia mudar o nome de uma marca centenária, famosa, que investiu milhões para construir aquele nome? E na verdade o que a gente estava mostrando, eu não mudo o teu nome se eu te chamar de Paulinho, se eu te der um apelido. Teu nome continua sendo Paulo, mas eu só estou demonstrando o meu carinho que eu tenho por você. E eu só vou poder fazer isso depois de uma longa relação, como a gente tem, aliás. Então, foi essa construção que a gente deu. Ela não foi um tradicional formato de investimento em mídia para eu cobrir um determinado público e comprar aquela audiência através de mídia. A gente conquistou uma audiência usando um outro jeito de pensar. Né? Foi a mesma coisa que a gente fez com
quando a gente fez Caverna do Dragão, né, que a gente, para a Renault, preparou um super lançamento, mas 1 mês e meio antes a gente começou a vazar e deixar as pessoas especularem sobre o que era aquilo. A gente nunca disse que era um filme, que era um longa-metragem, as pessoas concluíram. Aquilo teve mais de 20 milhões de reais em earned media, né, que pessoas comentando em programa de TV, programa de rádio, na internet, até um dia que a gente revelou que era a Renault, apanhou durante uns 3 dias, que a gente sabia que ia acontecer isso, porque, né, as pessoas esperando um filme, é um comercial, e aí a gente esperou passar isso e lançou o comercial aí sim, com investimento de mídia, mas que foi muito menor do que a gente precisaria num formato tradicional de lança o filme, quantas vezes eu vou impactar aquela pessoa para ter 80% de cobertura, né? Então, são raciocínios que hoje, a gente, com ferramentas de dados, a gente consegue entendendo a reação das pessoas, né? Quando a gente usou o Tammy Gretchen, filho da Gretchen, como um pai da campanha da Natura, nas redes sociais, aquilo causou uma conversa enorme, teve um famoso bispo que pediu boicote à Natura, teve a resposta de todo o Brasil, e a gente foi monitorando para deixar o cliente tranquilo e dar a resposta certa, do jeito certo. Né? Eu acho que hoje usar tecnologia e dados permite a gente, inclusive, ser mais criativo, e não ficar mais seguro. Porque eu acho que não é para isso que serve a informação, para deixar a gente mais safe, né, mais seguro. Serve para permitir a gente tomar alguns riscos calculados e soltar a mão criativamente para ajudar as marcas a saírem desse... Eu acho que tem um problema hoje que, assim, não sei se vocês já repararam isso, é muito difícil a gente lembrar uma campanha, que a gente foi impactado hoje de manhã, ontem à noite, e não é só um problema criativo das marcas, é que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você assiste TV olhando para o celular, você olha para o celular, a gente consegue, com ferramentas hoje de dados, saber a hora que passar um filme de um concorrente, eu ponho o filme da marca nas redes sociais, porque a gente sabe que disputa atenção, então vai gerar uma comparação entre a TV e os... Então você tem ferramentas, só que isso gera muito ruído, é difícil da gente destacar uma marca. Então você tem que mudar a forma de construir comunicação, você tem que pensar em o que a gente chama de earned media, que é a mídia que a gente ganha e não que a gente paga, senão a gente fica num ruído. Né? Eu gosto muito daquelas fotos clássicas de Nova York, que você tem aquele monte de comunicação e você não consegue guardar nenhuma. É o que a gente vive hoje em propaganda e comunicação, né? Muitas marcas falando com a gente o tempo todo. Se eu te perguntar qual foi o comercial que te marcou hoje de manhã, você não vai saber me dizer. Né? É muito, muito complicado, né, Silvio? Porque tem estudos, né? Você deve ter até esse número de forma mais exata, né? Diariamente as pessoas são impactadas hoje. Antigamente, há bem pouco tempo, era 4, 5 mil. Hoje são 10, 11 mil. Você imagina que quando o iPhone foi lançado, em 2007, a gente ficava no celular, em média, 22 minutos. Quando o iPhone 10 foi lançado, 10 anos depois, a gente ficava 5 horas no bendito iPhone. A última vez que eu olhei quanto tempo eu fiquei, porque o iPhone tem esse recurso, eu tinha ficado 9 horas. 9 horas no celular. Eu uso o celular para trabalhar, eu quase não uso o laptop, respondo tudo no celular. Mas assim, são 9 horas, de alguma forma, sendo impactado por alguma mensagem, disputando espaço na tua memória, no teu desejo. Então, se a gente não reinventa, e eu acho que é isso que é fascinante para as próximas gerações. Eu me preocupo muito com as novas gerações, porque publicidade já foi um negócio glamuroso, né? A ponto da gente ter um prato com o nome do Washington Oliveto num restaurante famoso em São Paulo. E esse glamour foi ficando para trás num negócio que, por culpa das gestões da minha geração, massacrava as pessoas, né? A cultura era tirar o máximo, trabalhar de madrugada, vir de fim de semana e tal. E eu acho que a gente tem uma geração muito mais crítica hoje no mercado de trabalho, que não aceita passar por coisas que a gente passou para chegar em algum lugar profissionalmente. Então a gente precisa criar ambientes inspiradores, seja porque o escritório é inspirador, seja porque o ambiente é diverso, seja porque a gente faz é desafiador. Né? A gente tem que voltar a ser conversa, impactar a cultura, porque é isso que atrai clientes para o teu negócio e também atrai talentos para o teu negócio. Quando você faz um Caverna do Dragão, um Mac, ou tantas ideias dos meus concorrentes, que alguém olha e fala, pô, deixa eu prestar atenção no que a galeria está fazendo, ou que determinada agência está fazendo, porque lá só sai coisa interessante. E com isso você consegue atrair os talentos de novo, aglutinar eles em torno do teu negócio, dos teus clientes. Né? Uma das coisas que eu acho que é um efeito ruim da história da internacionalização das agências é que eu aprendi com a idade que boas relações entre cliente e agência são aquelas que os dois se escolhem.
O cliente te escolhe, obviamente, mas você tem que escolher o cliente também, tem que ter empatia, você tem que gostar do negócio dele, você tem que acordar de manhã, tá tomando banho e ter uma ideia para ele, e não pensar, puta, que saco, lá vou eu trabalhar para aquele cliente chato de novo. Então, eu estou tentando, no meu negócio, onde eu tenho a escolha, eu não sou massacrado, ter marcas comigo pelas quais eu sou completamente apaixonado. Eu amo o TikTok, eu amo a Natura, eu amo o McDonald's e faço o meu time se apaixonar por eles a ponto de ter ideias que a gente só tem quando a gente está apaixonado. Né? Quando a gente está apaixonado, a gente faz cada coisa, né, Paulo? Até casa de novo. Né? Até casa de novo. Mas eu acho que é isso, né? A gente tem que se manter apaixonado. Porque essa é uma profissão, porra, deveria ser uma profissão mais divertida no mundo, né? E acho que dentro desse rabicho que você deixou, né, hein, Silvio, a publicidade é para ser uma forma de entretenimento? Eu acho que a gente se diverte trabalhando e se diverte produzindo, né? E aproveitar essa deixa do Paulo, o Edu, sei que você já falou aqui várias vezes do processo de retenção dos talentos, de torná-los sócios, de trazer pessoas alinhadas com o propósito da agência, mas como segurar efetivamente essas pessoas num mercado tão competitivo e tão volátil como o nosso? A gente sabe que, principalmente na tecnologia, nessas novas áreas que estão aparecendo, a gente contrata profissionais, às vezes nem sabe direito o que ele vai fazer, porque a gente vai estar construindo essa relação juntos, e de repente forma esse profissional e esse profissional vai trabalhar em outro lugar. Né? Como é que vocês estão olhando para o futuro e como vocês estão praticando hoje? Claro. Você sabe que às vezes a gente como gestor, e é uma palavra que eu acho dura pra caramba, mas no final do dia a gente faz gestão também, a gente perde a nossa capacidade de ter empatia. Né? E ter empatia, quando você está lidando com pessoas, é você entender como pensa alguém que tem 25 anos menos que você, que tem 20 anos menos que você, que cresceu dentro de uma outra. Né? Imagina os meus pais, meu pai é da geração baby boomer, né? Para ele, trabalhar 30 anos na mesma empresa é sinal de sucesso, né? Quem trabalha 30 anos na mesma empresa, na geração do meu pai, era um cara bem sucedido, cresceu na empresa, entrou por baixo, saiu. Então, a minha geração é uma geração de transição. Eu fui muito impactado por esses valores, o mundo mudou completamente. Né? Então, a gente não pode olhar o mundo, os celulares, eles sempre pegam a gente no meio, desculpe. A gente não pode olhar o mundo pelos olhos que a gente foi criado, que os nossos pais nos influenciaram. Tem uma garotada hoje em dia que é muito imediatista, porque ela não aceita esperar tanto tempo para ter retorno para o esforço dela. E a gente aprende muito ouvindo essa turma. Né? Então, o que eu tento fazer é ser um ouvidor. Eu ouço muito o que me falam as novas gerações que fazem a diferença no nosso negócio. E tento oferecer para eles um ambiente propício à criatividade deles, em qualquer área que eles trabalhem. Tá? Então, seja em criar uma agência onde eles se sintam melhor trabalhando do que em casa ou do que em outro lugar. Então, a gente criou um escritório que foi pensado dessa forma. Deixa eu criar um lugar bacana, que acolhe as pessoas, que tem um café legal, que oferece alguns benefícios para as pessoas irem até lá. Porque essa geração, em parte, entrou no mercado de trabalho no meio da pandemia. Então, eles não sabem o que é ir todo dia. E a gente fica olhando com os olhos de quem viveu 20 anos profissionalmente, indo para o trabalho todo dia. Não é e não será mais assim. Tem gente que tem 3, 4 anos de mercado e que não sabe do que a gente está falando de trabalhar 5 vezes por semana, 10 horas fechado no escritório. Não entende essa relação. E o mundo não acompanhou isso. Né? A gente continua dando os mesmos benefícios. A gente continua achando que um vale transporte, um ticket de refeição é o que faz o cara querer trabalhar com você. O mundo mudou completamente. Então você tem que tentar olhar o mundo pela ótica de quem você quer perto de você, né? Quem você quer atrair. Eu tenho 1 ano de vida só, a galeria tem 1 ano de vida. Esse 1 ano de vida, eu acompanho, dos indicadores que eu mais acompanho é turnover. Porque turnover, para mim, é sinal de sucesso na gestão de pessoas e vai te trazer resultado lá na frente se for baixo. E vai te trazer problema lá na frente com a relação com os teus clientes se for alto. Eu fico o tempo todo olhando, não é só como eu agrado as pessoas, não é esse o jeito de você reter alguém. Mas, assim, é muito difícil você se engajar com um negócio que você não entende para onde vai. Você não entende quais são os valores daquele lugar. Você não sente que ele é respeitado pelos clientes, que ele te ouve. Então, tudo isso faz parte de uma gestão para reter talentos. É tão importante quanto reter talento é você rapidamente identificar quem não tem a ver com a cultura da empresa, porque nada é pior do ponto de vista de reter talento do que a pessoa que você quer reter olhar para o lado
e ter do lado dele alguém no mesmo cargo que ele, que não tem nada a ver com os valores que a agência fala que tem, com o jeito de trabalhar, com a cultura da agência. Então, essa depuração é um processo natural, de você tentar manter pessoas perto de você, que são pessoas que comungam das mesmas crenças. Que o ser humano é isso. O ser humano, se eu fico amigo do Paulo é porque a gente tem o mesmo gosto musical, a gente gosta das mesmas conversas, a mesma coisa no trabalho. Eu posso trazer pessoas que vêm de uma formação diferente, que vêm de uma realidade diferente. É muito bom isso para o negócio. Mas elas têm que acreditar minimamente nas mesmas coisas, nos mesmos valores. Então é muito difícil alguém topar ficar com você se não for muito claro o que você é e o que você não é. E volta lá no começo da nossa conversa. Olha que erro dos grandes grupos internacionais. Eles esvaziam a cultura dos lugares. Não é por outro motivo que a gente viu marcas como DM9 subir e voltar, felizmente, mas a Finasca, Nelgama, eram empresas que é impossível você não lembrar de quem eram os fundadores. A Finasca era a cara, o jeito de ser, a rapidez de raciocínio do Fabinho. Né? A Nelgama era o jeito de ser do Alexandre, o jeito dele imprimir a relação com os clientes. Uma agência que não tem um jeito de ser, como é que eu vou se ela só um emprego que me paga só um salário, e a única relação que eu tenho de troca com ela é o meu esforço pelo salário, se alguém me oferecer um salário melhor, eu vou para outro lugar. Então não dá para a gente ignorar que as doenças, os incômodos, os desconfortos do mercado, eles são fruto de uma indústria que ficou basicamente na mão de 3 grupos internacionais, que tinham 5, 6 agências cada um, que, para ficar mais fácil de administrar, matava a personalidade de cada uma delas, transformava aquele negócio num serviço compartilhado, né, com uma distância enorme dos clientes. Acho que o resultado disso é turnover alto, insatisfação com o modelo de gestão de pessoas. Não pode ser a única relação que a gente tem com o nosso trabalho ser a relação financeira. Né? Ela deveria ser um dos elementos que fazem a gente admirar e topar ficar num lugar. Né? Perfeito. Essa questão ainda de recursos humanos, qual é o ponto de equilíbrio entre... Eu sou crítico a essa expressão juniorização. Ela existe, claro, evidentemente, né? Mas você tem asset dentro dessa gente muito jovem, né? Que se você for comparar com os cabelos prateados, talvez eles não tenham, entendeu? Especialmente quando você está falando de um mundo TikToker. E aí você tem aí essas coisas, dessas novidades. Como é que ele equilibra a senioridade com juniorização? Não, assim, Paulo, eu acho que um profissional jovem, ele traz um olhar fresco sobre o mundo. Muitas vezes ele é mais próximo do consumidor daquela marca para a qual você trabalha, né? Uma pessoa que consome TikTok, possivelmente ela vai entender melhor de TikTok do que quem não consome e tem a sua experiência. Porém, a partir do momento que a indústria começa a juniorizar os times, não por um olhar como esse, mas porque é uma gestão financeira, para ela mais barato eu colocar um time mais júnior, e se for embora eu trago outro, porque também não é tão experiente assim, esse negócio vira um problema. Né? Então o que eu estou tentando fazer na galeria e com bastante sucesso, tá? Lá no raciocínio da sociedade, hoje nós somos 4 sócios fundadores, eu, o Paulo Ilha, na mídia, o Rafa Urenha e o Pedro Cruz, todos com mais de 20 anos de experiência. Além disso, nós temos outros 13 sócios, que são sócios numa proporção menor, e que poderiam estar liderando suas áreas de atuação em outras agências, em outros negócios. Então, poderia ser head de mídia numa outra agência e tudo mais. Eu consigo ter 3 faixas de idade ou de experiência na mesa. Nós que estamos há mais tempo no mercado, esses sócios que têm um papel de oxigenar a sociedade, eles vão crescer, e esse número de sócios vai continuar crescendo. A gente copiou sem nenhuma vergonha o modelo dos escritórios de advocacia e das empresas de investimento, onde você tem muitos sócios. Esses sócios vão poder, a gente vai poder ter sócios novos, e esses sócios vão poder crescer sua participação a partir do momento que eles ficam fundamentais para o negócio, nas relações com os clientes. Então eu vou continuar oxigenando a sociedade da agência, e eu tenho lá embaixo um papel de formar uma geração, investir em treinamento. A gente investe bastante em treinamento, cursos online para o time que não está indo para o escritório, muita conversa sobre cultura, muito encontro com as pessoas mais velhas.
formar um time júnior que chega com um olhar fresco para a publicidade, mas que não tem a vivência e a experiência de anos, que, né, de quem já tomou muita lambada nas costas, porque é uma profissão que também pede essa composição entre pessoas. O Pedro Cruz, por exemplo, tem mais de 50 anos. Ele vai me matar porque eu falei isso aqui mesmo. Mas é um cara... Ele é encantador na relação com os clientes, mas não é só isso, ele é encantador para a turma que está entrando. Ele já foi sócio da Ambev, ele já foi presidente de agência, ele já foi head de planejamento de muitas agências. Então, essa composição, eu acho que é a solução para a dor, para o desconforto de juniorização. Né? Isso permite a gente ter conversas interessantes com os nossos clientes. Por exemplo, uma das promessas do dia 1 de qualquer cliente com a gente é qualquer projeto teu, não importa o tamanho dele, vai ter um dos sócios envolvidos, garantindo que o jeito de ser, que a personalidade da galeria vai estar impressa em tudo que a gente fizer. Quer dizer que a gente acerta todas? Não, não quer dizer, mas eu estou administrando o risco que eu tenho de trabalhar só com um time júnior, time que às vezes a rotação é um pouco maior, que é uma turma, né? Uma outra coisa que a gente faz é, a gente tem 2 programas que eu pessoalmente tenho investido bastante tempo e gosto muito. Um programa de estágio de verdade, cujo papel é ensinar e não tirar trabalho só. Então a gente remunera, eles têm os mesmos direitos trabalhistas e benefícios do resto da turma, plano de saúde, tudo igual, que é raríssimo no mercado, mas a prioridade dessa turma é aprender, porque a cada 3 que entram lá, a gente já está retendo 2 depois, que viram, saindo do programa de estágio e ficam, então tem um papel aí mesmo de grass, né, de alimentar, de fazer crescer uma nova geração de profissionais numa profissão que, com todo respeito às universidades, que não é culpa delas, é da velocidade mesmo, imagina que o cara, quando entra na faculdade no primeiro ano, o conteúdo que ele está recebendo já não reflete a realidade do mercado, porque não dá tempo. É difícil você gerar conteúdo novo. Então, eu faço muita palestra em faculdade. É impressionante a avidez que essa turma que está no primeiro, segundo, terceiro ano tem de aprender como é o mundo de verdade numa agência de propaganda. O Silvio mandou outro dia uma turma de Vitória lá. A turma, eu saí exausto de tanto que eles me tiravam. Então, acho que se a gente for capaz de capturar pessoas que estão na universidade, eu falei de cientista de dados, eu não vou achar isso numa universidade de propaganda, a gente vai olhar para a faculdade de engenharia, eu vou lá pegar um engenheiro, investir em treinar ele ainda na faculdade para transformar ele num cientista de dados, porque ele é um cara com uma visão matemática. Essa é uma responsabilidade que vai ter impacto na indústria. O outro programa que a gente está implementando é buscar talentos nas periferias que não têm formação tradicional de publicidade, que a indústria de alguma forma ignora. Porque depois que o cara virou um bom diretor de arte, um bom redator, porque a vida fez com que ele chegasse lá, aí não adianta puxar ele. Eu tenho que ir lá ver quem é que escreve bem, quem é um grafiteiro que tem uma pegada artística legal e transformar ele num publicitário, num profissional de propaganda. Então a gente está fazendo esse trabalho de também chegar e encontrar talentos que não têm a formação tradicional, que estão fora da nossa bolha e que podem ser excelentes profissionais de comunicação, uma bagagem totalmente diferente da turma que a gente achou na faculdade. Então esse equilíbrio que eu acho que é interessante, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas, né? Interessante, né, Silvio, porque num momento em que você conversa diretamente com esses alunos que vieram de Vitória aqui para conversar, e aí vê que a cultura faz sentido, porque você também está falando diretamente com os seus clientes, coisa difícil realmente nas estruturas gigantescas das multinacionais, né? Eu pondero uma coisa, Paulo, só para também não parecer aqui que eu acho que o problema não são as multinacionais, tá? O problema são ter apenas multinacionais no mercado. Esse foi o meu incômodo maior quando eu olhei para o ranking e percebi que tinha uma ou duas agências lá. Porque tem cliente que quer uma estrutura internacional, que quer poder trazer uma campanha de fora para cá, que quer que a agência se comunique com uma agência de Miami ou de Londres, que quer ter acesso a talentos que estão em outros lugares, que quer fazer um acordo em Londres que reflita aqui. Tem. E eu não vou entregar isso para ele. O problema é não ter agências grandes. Eu não queria criar um birô criativo, que também são importantes, mas eu queria criar aquilo que eu sei fazer bem, que é oferecer soluções, ser uma agência completa, oferecer soluções num só lugar para um cliente que tem um problema de comunicação.
Mas eu acho que dentro de um país tão criativo como o Brasil, terceira força global, não ter players assim robustos também dentro do cenário, como é o seu caso, como é o caso agora do que está se estruturando lá no Sul, a Brívia, você tem a Arte Plano Rio de Janeiro, com projetos absolutamente híbridos, né, como o Rock in Rio, por exemplo, que é aberto como você quer fazer da sua plataforma de out of home. Então, quer dizer, acha essas coisas compartilhadas, né? Mas a minha pergunta, quando eu provoquei você sobre isso, né, é sobre a questão da expressão agile ser apenas discursiva e dentro dessa cultura de dono, né, de estar ali com a barriga no balcão, como a gente falava lá, meu avô falava na época dele, que eu não sou tão velho assim também, né? Mas é isso, um pouco, você consegue materializar a expressão agile e ser isso de verdade? Sim, a gente está num evento do GP, então a gente tem que falar sobre processos também. O Agile é uma forma de abordar um problema de uma maneira desestruturada, ou estruturada de uma outra forma, né? E você rever um processo que foi desenhado para que todo mundo faça igual e fazer diferente para atender uma demanda específica, e aí você cria metodologias que são metodologias ágeis. O nosso negócio começou com metodologias ágeis, porque no dia 1 eu tinha 3 clientes enormes, entre os maiores anunciantes do Brasil. Então eu não vinha de um processo desenhado. Então o que a gente fez foi começar a desenhar a agência em torno de uma lógica onde, para entregar uma solução, eu não preciso de um processo formal de 1000 etapas e tudo mais, que normalmente é feito para operações muito estruturadas. A gente começou a girar muito para esse problema, qual é o time que eu preciso, aloco esse time, a estrutura da agência, o Paulinho, eu não lembro se já foi lá, o Silvio acho que foi, as pessoas não têm mesa, tem um balcão que corre a agência inteira, onde ninguém tem lugar fixo, que isso é normal hoje em dia até, mas mais importante que isso a gente deixa as pessoas, cada lugar tem um QR Code e as pessoas podem sentar naquele lugar de acordo com o projeto que ela está tocando, que hoje é eu vou sentar com o Paulo, com o Silvio, amanhã não vou sentar com você, eu vou sentar com uma outra turma, porque o processo é diferente por um projeto diferente. De novo, é muito difícil você fazer isso quando você está sendo extremamente cobrado por resultado numa indústria de verdade que tem seus desafios de rentabilidade versus ao que foi no passado, e você não tem a capacidade de investir localmente. Eu estou testando o tempo todo modelos diferentes, usando tecnologia, usando a consultoria. Eu tive que contratar uma consultoria para ensinar a gente a trabalhar no modelo híbrido, porque ninguém se deu conta que o modelo híbrido traz desafios totalmente diferentes. Se eu estou numa reunião cuja metade do time está fora, metade do time está dentro da sala, a tecnologia da sala tem que ser diferente, o jeito de trabalhar, não pode todo mundo falar ao mesmo tempo, você tem que ter uma regência para as coisas funcionarem. Se eu vou vender um projeto que mistura dado, tecnologia e criatividade, é diferente de um projeto de out of home. Então a metodologia, quando você pensa em hub, ela te obriga a pensar em formatos de estruturação de times e de processos que são diferentes a cada projeto, que atendem a alguma lógica organizacional, mas te obriga também, por outro lado, a ter controles para você poder apurar a rentabilidade para o projeto, para você. Então, a gente investe bastante em ter ferramentas para gerar dados para a gente mesmo tomar decisões. Né? Hoje, uma mesa de compra, quando senta para negociar com você, para te contratar, se você não for profundo conhecedor do seu negócio, e lamento dizer, poucos são, não é aqui porque não tem ferramenta para isso, você vai certamente fechar um negócio de baixa rentabilidade para você. Agora, se você conhece bastante de quantas horas você aloca por projeto, qual é o seu custo por profissional, você consegue ter uma conversa muito mais palatável para um cara de compras e muito mais segura para você. Não dá para oferecer o mesmo processo para todas as contas, para todos os projetos, para todos os clientes. Então, isso obrigou a gente a, desde o começo, já ter uma cabeça de um formato muito mais parecido com esses processos onde a gente, de forma rápida, entende o problema junto com o cliente. Uma coisa que eu estou tentando implodir na agência, é difícil, porque é cultural, mas briefing. Na nossa indústria, a coisa que a gente mais ouve é: o cliente demorou semanas para fazer um briefing, você perdeu semanas. Aí ele te entrega o briefing, você fica semanas reclamando do briefing, aí você devolve uma solução que não tem a ver com o que o cara te pediu, porque você não concorda com o briefing, esse processo faliu.
Então, se você construir uma metodologia onde você junto vai entender o problema, vai desenvolver junto o briefing, ele vai participar do teu processo de planejamento, vai participar do teu processo criativo, com transparência, isso é Agile. É você mexer na tua forma de trabalhar para reduzir o impacto de tempo, a variável de tempo no teu processo, controlar a variável de custo e ter uma solução mais adequada para o problema de verdade do cliente. A gente está há décadas reclamando dos briefings dos clientes, reclamando da juniorização das equipes, reclamando do tempo que as agências levam, da caixa preta. Pô, não é possível que a gente não consiga, num país criativo como o nosso, mudar isso mexendo na forma como a gente trabalha para as marcas. Você falou de compra de mídia, né? 1,4 bilhão em um ano, né? Mas é a única fonte de renda, compra de mídia? Você podia explicar um pouco quais são as outras... Não, muito bom. A referência da compra de mídia, ela tem a ver com a nossa capacidade de investir nessa variável, que é uma variável importante. Para eu comprar 1,4 de mídia, eu tenho que ter muita ferramenta. E para eu ter muita ferramenta, eu preciso ter volume. Então, tem essa correlação. Mas 100% dos meus contratos hoje, eles são baseados num formato que eu acredito que é o melhor para mim. Deve ter outros por aí que eu talvez nem conheço, ou para outros modelos de negócio, são melhores, que é custo do time, e o meu lucro vem 100% de resultado. Então, eu tenho o time custa 100, normalmente eu cobro 80, 90. Ou seja, para eu pagar o time, eu vou ter que entregar resultado, e para eu ter margem boa, eu vou ter que entregar muito resultado. E aí esse 90 pode ir a 130. Eu posso fazer uma margem muito boa se eu entregar muito resultado. Imagina o cliente que enxerga uma proposta, e você abre a planilha, você faz ele entender qual é a equipe que está alocada, qual é o percentual de tempo daquele profissional. Você permite ele a gerir aquele time, checar se realmente aquele profissional é exclusivo ou não, se ele é 50% teu ou não. Se o cliente conhece a tua margem, e ele sabe que ela está atrelada ao sucesso dele. E você tem ferramenta para medir o sucesso dele, não ser também passado para trás. Então, eu acho que isso me fez o número de compra de mídia simplesmente ser uma referência para a gente da nossa capacidade de negociação. Para muitos dos meus clientes, eu não vou ser indiscreto, eu sou a agência que centraliza as estratégias de mídia deles, ou negociais, ou a estratégia de planejamento, mesmo que eu divida essa conta com outras agências. Isso permite a gente ter gente muito qualificada. Por exemplo, eu tenho uma área de pesquisa de mídia na agência que é a mais equipada do Brasil. Assim. E é uma profissão que hoje em dia tem muita gente que não tem. Não tem área mais de pesquisa de mídia. Você sabe, eu sei, quanto isso foi uma área fundamental no passado. Quando você tem um cara de pesquisa de mídia muito bom, tem time de dados cruzando isso com potencial de mercado, com resultado do cliente, você faz um negócio muito mais interessante para a marca. A mídia vira uma variável de chegar num resultado. Sensacional. Conversa com o Edu, é super eu prazerosa. Falo sem parar, Silvio, desculpa. Não, eu adoro. Sabe que eu sou teu fã também. O Paulo é o presidente, eu sou o vice-presidente da carteirinha. Mas muito obrigado, Edu. Foi um prazer dividir aqui com o Paulo. E eu queria agradecer de novo ao Mestre GP por essa iniciativa. Parabéns por um ano da galeria, um ano de sucesso. Ganhou o prêmio Contribuição Profissional esse ano. Está concorrendo ao Caboré também em 2022. Deixa para pedir voto para a galeria no Caboré como agência do ano. Foi proposital. Obrigado. Então, concorrendo ao Caboré 2022, ganhou o prêmio Contribuição como liderança. Obrigado. Parabéns, um ano de... Não foi um ano, né, Edu? Toda a sua trajetória que construiu esse caminho. Para fechar, eu acho muito simbólico a gente estar nesse momento com vocês aqui, e a galeria nesse momento, com todos esses elementos que você falou, porque isso acho que retifica o que eu falei, que existe espaço para se empreender e criar grandes negócios de comunicação no Brasil. Perfeito. E é uma galeria que exibe a arte da publicidade, né? Que é uma coisa que junta todas as artes, assim como a gente já ouviu falar que ela não é uma arte, mas se apropria bem, e lá é uma galeria disso. Muito obrigado. Perfeito. Ramon, parabéns, obrigado por esse dia aqui de tanto conhecimento, tanta troca. Que pena que terminou, né? Mas vou passar a bola para você. Obrigado, Ramon.